Ah, é? Muito bem, pessoal. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre mudança geográfica. Quem é que já se mudou? Tirando a Márcia que já rodou o Brasil aí. Alguém já se mudou de uma geografia para outra? Já, né? De Montenegro lá para a praia. Qual era a tua cidade, Natal? Gerval para Teutônia. Você saberia me dizer qual a altimetria de Montenegro e da praia? Praia zero, né? Campo Bom. Não, altimetria. Não sabe. Gerval sabe? Não vai, já não vale colar. Não vai descobrir, olhar no Google agora não. Tá. Então eu quero falar um pouco sobre essa situação. Mas mudanças, caminhos, escolhas, reflexões. Mas eu quero partir hoje, assim, ó, papum, palavra de Deus. Lucas 10, versículo 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Uma parábola que, ó, todos vocês já ouviram falar, só que no culto acho que umas 30 vezes. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Eu já preguei sobre ela umas 2 vezes. Então, parábola do samaritano, né? Ou, como vocês conhecem, o bom samaritano, não é isso? O que acontece? Antes de Jesus falar sobre essa parábola, o encontro acontecia com o doutor da lei, uma pessoa que era entendida, né, do riscado, entendido da Torá, da lei. Ele guardava a lei e ele estava lá para provocar Jesus. Ele faz a seguinte pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para adquirir a vida eterna? Aí Jesus fala: o que a lei diz? Como é que você lê? E aí o próprio doutor da lei fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente. É o que Paulo fala sobre o culto racional. E o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou: tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. O doutor da lei, não satisfeito, porque ele queria criar armadilhas para pegar Jesus, ele faz uma segunda pergunta. Está funcionando? Uma segunda pergunta: quem é meu próximo? Garanto que é uma pergunta que você já tenha feito. Em cultos anteriores eu já dei uma dica do que seria... Fala o que deu aí. Não está funcionando. Olha, gente, eu não sei ficar cortando esses trens. Vai, do jeito que saiu aqui, vai para o YouTube. Pessoal, perdoa, gente, aí. Até perdi onde eu estava. A pergunta: quem é o próximo? Perguntou para Jesus. Então Jesus tu quer saber quem é o próximo? Vamos lá, então. Jesus respondeu assim: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto, semi-morto. Grava essa parte, semi-morto. Quase morto, a tua tradução pode estar semi-morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu passar pelo outro lado, e assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão. Como é que está na sua tradução? Compadeceu. Se compadeceu. Tem umas traduções que dizem íntima compaixão. Isso aí, viu? Íntima compaixão. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nele azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu aos hospedeiros, e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que mais gastares, na minha volta eu vou te pagar.
E aí ele continuou: qual desses três parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? O doutor da lei falou: aquele que teve e que mostrou mais misericórdia. Então Jesus falou: vai e faz tudo da mesma forma. Então vamos lá. Tem muita coisa nessa parábola. Um certo homem. Para você ter uma ideia, Jerusalém é a cidade santa. Eu queria que vocês entendessem Jerusalém como se fosse a guarita de Deus. O que é uma guarita? Quem já foi militar aqui? Guarita não a gente tirava serviço, né? Tu vai para a Guarita Norte hoje, tu vai para a Guarita Sul, você vai lá tirar um tempo de serviço. Mas era um lugar que garantia proteção. Jerusalém é a guarita do Senhor. Sempre foi, sempre vai ser. Estar em Jerusalém, guardado e protegido pelas muralhas de Jerusalém, e tendo a Shekinah de Jesus, a Shekinah de Deus, ela permanece em Jerusalém. Isso é fortíssimo. O poder, a manifestação de Deus, ela existe naquela cidade. A pessoa querendo ou não, a Shekinah existe. A graça, a presença, encontra-se lá. É a guarita de Deus. Então, quando esse certo homem sai de Jerusalém, ele opta por uma decisão pessoal dele. Ele decide sair de Jerusalém. Você tem uma noção agora geográfica, né? Jerusalém está entre 750 e 800 metros acima do nível do mar. É alto. Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar. A gente está falando de uma diferença de 1.000 metros. É muito, né? Em 27 quilômetros. Tipo, daqui para Lajeado, mais ou menos, você vai 1.000 metros. Ou desce 1.000 metros. A travessia de Jerusalém para Jericó, ela era sinuosa, em meio a rochas, porque é íngreme, né? As estradas curtas. E era chamado Caminho do Sangue. Porque, poxa, é estreito, pedregoso, altimetria variada, perfeito para tocaia. Então, quem saía de Jerusalém em direção a Jericó, já se colocava em quê? Em risco. Vou fazer um tour em uma localidade perigosa. Existem muitos tours, né, desse jeito, passeios, né, direcionados em alguns locais mais de vulnerabilidade e ao mesmo tempo maior periculosidade. Bem, você até pode fazer esse tour, mas que pode acontecer algum problema? Pode. E certamente em algum momento vai dar. Não é se, é quando. Porque, humanamente falando, tu está fazendo uma opção para sair de um lugar protegido para um lugar vulnerável. Entenda que no livro de Josué, Josué disse, e todo o povo que estava com Josué na época antiga, tinha amaldiçoado Jericó. Eles falaram assim, ó, que o homem seja maldito se reerguer essa cidade, pagará com a força dos seus filhos. E Jericó foi reerguida. Então Jericó era considerada um lugar de baixo relevo, sim ou não? Sim. E também, se nós formos fazer um papel, do mesmo jeito que Jerusalém é a guarita espiritual, o lugar da presença da Shekinah de Deus, Jericó é o oposto. É o local maldito, lugar amaldiçoado. Foi amaldiçoado no passado por Josué. Essa maldição percorre. Vocês estão me acompanhando? Então a decisão de um homem de sair de Jerusalém para a ida de Jericó foi muito arriscada. Foi uma decisão consciente de perigo. Quantas vezes a gente se coloca na mesma situação? Guarita de Deus hoje é próximo de Deus. Alinhado com as coisas de Deus. Jesus fala que é melhor que nós obedeçamos que a gente venha sacrificar. No Antigo Testamento também Deus falou através dos seus profetas: eu prefiro que vocês me obedeçam ao sacrifício. A guarita de Deus é a busca constante de Deus. Aonde? Primeiramente, no seu ser. Em você. Hoje em dia,
a Jerusalém, ela existe, ela continua tendo a presença de Deus em Israel, glória a Deus. Lá é palco de maravilhas e prodígios e milagres de Deus. E vai continuar sendo. Deus vai dar uma repaginada e vai ter a nova Jerusalém ainda. Melhorada, um upgrade. Mas e a sua Jerusalém, pessoal? E os muros de proteções do seu eu pessoal? Aonde que a graça de Deus se manifesta em você? Você tem cuidado? Você tem negociado? Eu tenho batido e batido nessas circunstâncias, alguns cultos falando, cuida, não negocia. Não troca aquilo que entra no seu coração. Nós somos aquilo que nós vemos, nós somos aquilo que nós ouvimos e comemos. Hoje a gente estava conversando mais cedo na mesa, eu fiz uma analogia entre a graça, a manifestação de Deus e o teu Instagram. Se tu começar a falar demais no Instagram, o que acontece no seu Instagram? Ele vem com as informações que você está falando por perto. Ou seja, o algoritmo, ele faz o quê? Ele te entrega aquilo que você está disposto a ser. Né? Vou brincar, gente. Esse aqui estou eu parafraseando a Bíblia, né? A Bíblia fala, e conhecereis a vocês através dos seus frutos. Não é isso? Hoje eu falo, eu vou te conhecer se eu olhar a lupa do teu Instagram. Se eu olhar a lupa do teu Instagram e quem tu curte, eu vou saber o que tu é. Porque ali vai mostrar assim, papum, o que tu está vendo de imediato, o que mais tu consome, o que mais tu se alimenta, o que mais tu te preocupa, aquilo que está na sua mente, na sua cabeça, a maior parte do tempo, isso é você. Quer descobrir um vício? É aquilo que você mais procura. Não é assim que funciona? Tá, e essa parte que te afasta de Deus, veja, olha, a parte que te afasta de Deus, a parte que te coloca em um poder abaixo do que Deus quer que você esteja. Tu tá na tua Jericó ou tu tá em Jerusalém? Ou tu tá no caminho? Tenta fazer esse paralelo. Hoje, você vive a Jerusalém de Deus em você? Ou você vive o Jericó amaldiçoado? Você vive no caminho com medo de ladrões e salteadores? Esse certo homem, quando descia, ele foi assaltado. Despojaram ele, tiraram as coisas que ele tinha, bateram nele e largaram ele semi-morto. Isso é muito importante. Quando nós lemos, eu falei, cuidado, semi-morto é importante. Ele era semi-morto, ou quase morto, porque ele tinha ainda vida. Mas ele não tinha vida suficiente para reagir, e ele não tinha vida suficiente para se salvar. Ele estava no popular mais para lá do que para cá. Esse é o cenário. Uma pessoa que por livre, espontânea decisão, ou por uma necessidade atrelada ao trabalho dele, também pode ser, se colocou em risco. Você consegue imaginar alguém que tem uma profissão que se coloca em risco? Eu consigo um monte. Mas tem um risco nessa escolha. E a pessoa, lembra, um culto racional, ou seja, nós lemos que o doutor perguntou, como é que eu faço para ganhar a vida eterna? Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua mente. Ou seja, Deus, ele espera que eu e você façamos o quê? Uma análise real. O que eu faço me coloca em risco? O que eu faço coloca a minha salvação em risco? Vale a pena, na hora que eu faço a conta de entrada e saída, será que o saldo vai ser positivo? Porque, querido, essas escolhas elas acontecem hoje em dia, atualmente, em muitos cenários. Por exemplo, cenário de investidor. O cara que trabalha com investimento, ele vai lá, aporta tudo. Vou dar um exemplo. Investiu na ação da Taurus. Aí ela estava lá em cima. Daqui a pouco ela estava lá embaixo. Quando está em cima, alguns podem realizar lucro. Pode ser a Taurus, pode ser qualquer outro. Pode ser a Vale, pode ser o Banco do Brasil. Qualquer uma dessas ações, elas têm momentos de subida e de descida. A gente chama de picos, né? Ou pontos de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Ponto que você muda a rota. Quando está em cima, para quem é especulador, ele vende, porque está no máximo daquela rodada. Ele faz lucro. Quando está embaixo, ele faz o quê? Ele compra, porque está mais barato. Isso para quem é especulador. Para quem é holder, para quem é aquele cara
que compra a longo prazo, ele não vende quando está em cima. Ele não vende quando está em cima, ele compra quando está embaixo. Vamos traduzir isso agora para o mundo atual, espiritual? Estou queimando com Deus, não negocio a minha intimidade com ninguém. Não negocio a minha intimidade com Deus com ninguém. Sou eu e Deus, porque eu estou queimando, eu estou na unção, eu estou pegando fogo. Né? Pode, esses dias eu falei com um discípulo, olha, são mais de 8.000 promessas. O pessoal fala que alguém fez uma macumba, a pessoa fica em desespero. 8.000 promessas, uma, você entra em desespero. Olha a diferença. É 8.000 para uma. Não, mas ele fez lá um trabalho forte. Querido, tem 8.000 promessas. É o Rei Todo-Poderoso, é o Senhor Altíssimo. Qual a comparação? É um faixa branca com faixa preta. Não tem. Não dá uma competição. Quando nós estamos embaixo, em um deserto, em uma tribulação, o que a gente faz? A gente compra. O bom investidor, compra. O que é holder, compra. Qualquer uma das duas pontas, ou seja, para quem é investidor especulativo, compra embaixo. Para quem é holder, compra embaixo. Ou seja, estou passando o deserto, estou passando uma tribulação, o que eu faço? Compro de Deus. Informação de Deus, me aproximo de Deus, vou para a igreja do Senhor, eu vou para Jerusalém, eu quero para o lugar alto, eu quero para a proteção, para a guarita de Deus. Estão me acompanhando? Tu já está em baixa, tu já está mal, tu faz o quê? Vai para Jericó ou vai para Jerusalém? Vai para Jerusalém. Esse é o entendimento mental lógico. Mas o que o diabo faz? Te afasta. O diabo te expulsa. O diabo fala que você não é merecedor. Não, você fez tantos e tantos pecados, você não é possível que você se aproxime de Deus. Você não pode ser usado pelo Senhor porque você cometeu tais e tais e tais pecados. Isso é mentira. Isso é especulação do inimigo. Não é assim que os leões também fazem? Para pegar as presas, eles esperam, a leoa vai cercando para um se desgarrar do bando. Quando se desgarra, fica fraco. Ficou fraco, captura. Isso está na natureza, gente. Isso está no mundo natural. Você quer matar alguém? Afasta ele. Isola ele. Faz ele ficar em Jerusalém. Ou faz ficar em Jericó. Se você quer atrapalhar a vida de alguém, você faz ele permanecer em Jericó. Lembra quando eu fui falar sobre a gratidão de Davi um tempo atrás com os descendentes de Saul, através de Jonatas, que eu fui falar sobre Mefibosete. Mefibosete estava abandonado, perdido, desgostoso em Lodebar. E Davi foi lá e resgatou. Do mesmo jeito que Jesus foi lá e nos resgatou. Quem anda no mundo sem Jesus está em Jericó. Ou está no caminho. E a gente pode fazer uma alusão à parábola da semeadura. Né? Foi lançada em meio aos espinhos. Os espinhos do mundo sufocam. As pessoas estão no meio do caminho, o ladrão vem, existe a lei espiritual da perdição, que está em João 10:10. E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O que aconteceu com essa pessoa que saiu de Jerusalém para Jericó? Ela sofreu a lei espiritual da maldição demoníaca. Espancaram eles, espancaram a pessoa, abandonaram ela e deixaram ela quase morta. Ela só respirava. Só que assim, hoje em dia nós falamos muito de networking. Ou seja, networking é contatos. Você conhecer muitas pessoas. Quanto mais pessoas você conhece, maior a sua rede de contatos. Isso é um network. Essa pessoa que saiu de Jerusalém para Jericó, ela morava provavelmente, ou estava em Jerusalém, ela sabia e conhecia as pessoas. Jerusalém não era tão grande a ponto de você não esbarrar em alguém. Você esbarrava. E outra, certamente, você saberia, por exemplo, vamos pegar o Brasil, né? Tem uma dimensão continental. Se eu perguntar para qualquer um na rua, quem é o teu presidente? Você gostando ou não, você sabe o nome. Você sabe reconhecer quem é o teu presidente. Você sabe reconhecer quem é o seu governador, gostando ou não. Você sabe quem é o seu prefeito, gostando ou não. Sim, concorda? Então vamos imaginar que essa pessoa que saiu, uma certa pessoa que saiu de Jerusalém, ela conhecia as pessoas, as autoridades de Jerusalém, sim ou não? Bem,
talvez tivesse contato, talvez tivesse proximidade. Quando aquela pessoa quase morta, ela avista o sacerdote, ela não fala, porque ela não tinha força para lutar. Ela pensa, esse vai me ajudar. Esse tem que me ajudar. Porque provavelmente o sacerdote e o levita que veio logo depois, eles ou voltavam de Jericó ou iam para Jericó para Jerusalém após o serviço. Então, esse caminho eles faziam com certa regularidade. E por que aquele sacerdote, aquela pessoa que celebrava no templo e fazia o culto ao Senhor, não parou? Por que o levita, que também tinha um papel singular de auxiliar o sacerdote e de zelar pelo controle do templo, de tudo, do zelo, da organização, por que essas duas pessoas não pararam? Sabe, a cegueira espiritual, ela não é a impossibilidade de ver. A cegueira espiritual verdadeira é mesmo vendo, você deliberadamente, por escolha própria, você opta por não ajudar, não fazer a caridade. Essa é a verdadeira cegueira espiritual. É você ter a condição. Viu, mas não quero ajudar. No livro de Levítico, no capítulo 21, Moisés ele fala que ele dá uma ordem aos sacerdotes e aos levitas. Vocês não devem se tornarem puros ao tocar alguém morto ou algo morto. Ou seja, existia uma lei mosaica que impedia o sacerdote e o levita de tocar alguém morto. Sabe o que me dói no coração? E me dói porque eu estou na classe de sacerdote. É a minha classe, digamos assim. Ele preferiu o status quo religioso, o status quo eclesiástico, o renome dele. Será que está morto? Se tiver morto, eu tocar, eu me torno impuro. Se eu ficar impuro, eu não posso fazer o meu trabalho no templo. O que vão pensar de mim se eu trocar em alguém morto? Será que isso era pensamento para alguém que tem um espírito de caridade? O próprio doutor da lei falou, e nós lemos ali, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o seu entendimento, todo o seu amor, e amarás o próximo como a ti mesmo. Será que se fosse ele naquela condição invertida, ele não ia querer ajuda? Mas aquela pessoa não tinha força, ela estava viva, era um semi-morto, um quase morto. Ele optou por um status, por um cargo, pela não contaminação própria. Muitas vezes nós fazemos isso. Não, eu não vou falar com fulano porque o fulano é pecador, Deus o livre. Escolheu tal coisa. Mas quando você é o pecador, no outro caso, você quer o quê? Ajuda. Mas às vezes ninguém quer te ajudar. Eu já vi muitos pastores caindo. Quantas pessoas socorrem os pastores caindo? Os pastores socorrem as ovelhas. Vamos lá. O pastor socorre a ovelha quando a ovelha está mal. Quando o pastor está mal? Quem socorre? Estamos no culto. Faz não, esse gesto. Mas é isso. Presidente, um governante, está passando por uma dificuldade. Quem ajuda ele? Talvez não precisa ser alguém de cargo. Pode ser um familiar teu que optou por uma situação diferente de vida. Está no caminho das drogas, está no caminho da rebeldia, está numa escolha diferente de gênero. E você não quer estar perto deles porque você não quer se contaminar. Não, eu não posso ficar com essa pessoa porque essa pessoa... Com quem que eu fui comprar esses dias um refri? Então vamos lá, vamos contextualizar. Acabamos o culto, a gente foi fazer uma comemoração lá em casa. Fui eu e o Robson ali num lugar para comprar um refrigerante. O único lugar aberto após o culto era um lugar que vende bebidas em geral. Ok? Várias bebidas, não só refrigerante.
E o Robson me fez uma pergunta, né, Robson? Não tem problema, Robson. Eu garanto que eu falo. Porque Deus está me mandando falar. Poxa, será que tá certo a gente ficar aqui dentro? Será que... Robson, a gente só veio pegar um refri. Lá dentro, enquanto eu pagava, a pessoa falou, nossa, eu tô com a vontade de voltar a treinar contigo. Eu falei, vem. Não foi? Não falou? Eu falei, cara, pode vir. Você vai ser bem-vindo. Na hora que ele pisar nesse tatame, querido, o Espírito Santo pega ele. Tá entendendo? Se eu não fosse lá, ele não ia se lembrar, não ia ter o gatilho, não ia ter a vontade de vir treinar. E eu creio que ele vem. Então tudo tem um propósito na vida. Então, imagina, aquele sacerdote lá, ele tinha na cabeça dele, eu sou sacerdote, eu tenho uma lei que me proíbe de pegar. Mas ele era cego espiritual. Ele era cego espiritualmente porque ele viu a situação, sabia da lei, mas ele se preocupou mais com o cenário social do que ajudar uma pessoa que precisava. Ele passa ao largo, vai longe. O levita segue o mesmo exemplo. Agora tu se segura na tua cadeira, porque agora a viagem é, como diz lá em São Paulo, é louca. Um bom samaritano. Um samaritano. O samaritano é justamente uma pessoa que para os judeus era considerada aquém, longe, distante, uma pessoa que não deveria ter obrigação nenhuma com o povo judaico. Ele chega perto. Ele vê. Do mesmo jeito que o sacerdote e o levita. Só que eu gosto muito e eu sempre sugiro que vocês façam isso, tá? Quando vocês vão estudar a Bíblia, tenta pegar 2, 3 versões diferentes. Tem uma versão que ela fala assim, ó, movido de íntima paixão, ou de íntima compaixão. Ele resolveu ajudar. E aí ele vai no processo. Ele se torna servo daquela pessoa que ele nem sabia quem era. Ele para o trajeto, ele para a vida, e ele pensa na urgência daquela caridade. Ele podia estar perdendo dinheiro, ele não se preocupou em que iriam falar dele, não queria saber. Ele parou o que estava fazendo, movido por íntima paixão, e o que ele faz? Começa a cuidar. Começa a cuidar da ferida. Ele começa a cuidar da ferida em 3 pilares interessantes. Primeira forma, ele começa a limpar a ferida derramando o vinho. E o vinho, para nós, significa o sangue de Cristo. Para nós, significa sermos perdoados. As nossas feridas espirituais são curadas através do derramar do sangue de Cristo. No caso, lembra, quem disse essa parábola foi Cristo. Cristo estava falando sobre ele mesmo. O bom samaritano era ele mesmo. É o Senhor Jesus Cristo que para o que estava fazendo de eternidade em eternidade, se faz servo como eu e você, se abstém do poder e da graça de um Deus e se faz servo como um homem, e ele para o que estava fazendo, independente do que iam falar. Mas se é Deus, por que você está cuidando dele? Eu estou cuidando dele. E ele começa a derramar o símbolo da nova aliança, que é o vinho. O vinho tinha propriedades, como o álcool, que ia desinfetar, ia lavar, tirar a sujeira. E ele passa, então, depois que ele já limpou, depois que ele organizou, depois que ele desinfetou, ele começa com o segundo processo, que é o processo maravilhoso do óleo, do derramar do óleo. O óleo nós usamos para quê hoje em dia? Para perfumar, para massagear, para dar conforto. O óleo naquela época também, nesse sentido, ele ia evitar que bactérias, vírus entrassem, mas também estava fazendo o quê? Dando conforto para aquela pessoa semi-morta. Quem faz esse papel hoje conosco? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que traz o óleo. A tipologia do Espírito Santo, da consagração, é o óleo. Então, Jesus, ele quando sobe, ele fala, é importante que eu vá para Deus, para quando eu subir, Deus mande o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, aquele que traz conforto. Então, o derramar do óleo estava tipificando o que Cristo estava fazendo, iria fazer na cruz. Primeiro, parou o que tinha que fazer, movido de urgência de caridade, vou parar e agora eu vou agir. Gente, olha só. Eu vou falar uma palavra que talvez não esteja muito no nosso vocabulário.
Inação. Já ouviram falar? Inação é o oposto da ação. O sacerdote e o levita eles tiveram uma inação espiritual. Eles não agiram. O samaritano agiu. Ele teve uma ação voluntária de caridade. Ele cuida com vinho, com óleo, e ele faz o quê? Em seguida, ele transfere o fardo. Não é a mesma coisa que Jesus fez? Ele pega aquela pessoa semi-morta, eu e você somos semi-mortos sem Cristo. Ele transfere, né, o fardo dele e bota pra gente o fardo dele. Ele pega aquela pessoa e coloca na sua própria cavalgadura, no próprio cavalo, no próprio animal, não sei se é no cavalo. Ou seja, ele tira o fardo daquela pessoa machucada de ter que se locomover. Ele transfere o fardo para o animal dele. Ele vai andando e o animal faz o processo. Não é lindo isso? Isso não é bonito? A tipificação do que Cristo iria fazer na cruz, e hoje nós sabemos isso. E aí, não para por aí. Não para, calma que a gente vai chegar no processo. Sim, eu e você vamos chegar no processo. Quando ele chega na hospedaria, ele fala assim para os hospedeiros: eu vou deixar ele aqui. Está aqui 2 denários. 2 denários é o valor pago por 2 dias de trabalho. Cuida dele. Fica tranquilo. No dia seguinte, ele chegou, dormiu, no dia seguinte ele deixou 2 denários. Eu vou sair, depois eu volto. Gente, é escatológico. Quando você lê Apocalipse e você lê essas parábolas, eu fico louco. Não sei você, mas eu começo a arrepiar só de fazer essas conexões teológicas. Jesus, ele não morreu na cruz? Não ressuscitou? Não subiu aos céus? E não vai voltar? Um homem, o bom samaritano, não chegou na hospedaria e falou: ó, fica aqui, cuida dele. Eu vou. Quando eu voltar, o que ele gastar mais eu pago. Não conectaram ainda? Já conectaram? Então, o que Jesus fez pela gente? Ele pagou, ele morreu, pagou com sangue, nos dando livre, nos dando reconexão com Deus e vida eterna, não é isso? E salvação. E ele falou o seguinte, gente, isso é lindo, é muito bonito. Ele falou o seguinte, ó, fica tranquilo. Quando eu voltar, agora sabe quem são os hospedeiros? A igreja. Nós é que somos essa hospedaria. Aí Jesus vem, deu o valor pra gente, ó, vamos cuidar. Quando eu gastar, tudo que eu gastar eu anoto. Quando ele vier, eu vou pagar. O samaritano vai pagar, ok? O que acontece nessa singular expressão? Jesus está falando, olha, eu não só vou dar a salvação, mas quando eu voltar, para aqueles que são meus, eu pago tudo. Eu pago a conta. Ele se coloca na brecha entre você e o juízo de Deus. Vocês conseguiram entender isso? Eu não só vou dar os 2 denários. Pode cuidar dele, o que ele consumir, porque ele vai ter cuidado, gente. A pessoa semi-morta precisa de cuidado para se recuperar, ele apanhou feio. A hospedaria, ele precisou de muito tempo ali para cuidar dele. Nós vivemos essa fase agora, escatológica. O bom samaritano já veio, já pagou os 2 primeiros denários, que é a nossa salvação. Nós estamos vivendo uma época agora de cuidado da igreja. Vai acabar o tempo da igreja. Lembra que nós estudamos isso em Apocalipse? Nós vivemos o tempo da igreja, e alguns acreditam que é o tempo final da igreja. Quando o bom samaritano voltar, que é Jesus, ele paga o resto. Opa, pastor, então agora eu vou gastar o que posso gastar, né? Eu vou fazer o que eu quiser fazer. Não. Te garanto que esse homem, quando ele ficar bom, ele quer continuar para Jericó e voltar para Jerusalém. O que você faria? Depois de ter sido roubado, quebrado, moído, destroçado, passou um tempo longe da família, o que você ia querer fazer? Eu quero voltar para Jerusalém, eu quero voltar para a guarita do Senhor.
Eu quero voltar para onde tem guardas. Eu quero voltar para onde tem proteção. Quem que já se sentiu, assim, passou por um processo de roubo? Você fica vulnerável. Esses dias à noite estava minha esposa dormindo, só eu e ela escutando um barulho claro de tiro. Foi, amor? Muito alto, um tiro metálico. Tainá fica com as crianças, eu já puxei e fui para a sala olhar. Abri a portinha, o meu pitbull quieto, abanando o rabo. Mas não pode. Esse barulho não vai fazer nada. Botei o ouvido para fora, e ela no desespero ali já, orando, clamando ao Senhor. Não, estava não, né? Estava segura. Vou lá protegendo. Não vi um barulho de polícia. Eu não vi um latido. Não teve um latido de nada. Gente passa caminhando aqui na rua. O rapaz pode passar com um sapato de algodão. Os cachorros aqui fazem um estardalhaço. Aquele barulho só eu e ela ouvindo. Pergunto, tu dormiu em seguida? Ela se sentiu o quê? Deslocada da rotina dela. Então, frente a um cenário de possível ataque, você fica trêmulo, dá uma descarga elétrica no teu corpo, você fica o quê? Ou em prontidão para a defesa, ou paralisado de medo, né? Lembra que nós já estudamos isso? Frente a um cenário de predatório, não necessariamente numa savana, mas um problema real, você vai ou paralisar, ou lutar, ou correr. Lá dentro de casa não dava para correr, tinha 2 crianças dormindo. Eles, maravilha, dormindo de babá. Ela no corredor e eu lá. Voltei para a cama, dormimos depois de um tempo. Mas ficou aquela sensação, qualquer barulho. Então você acha que essa pessoa que passou por uma situação dessa, trágica, difícil, ele vai voltar para onde? Para Jericó, para maldição? Para onde tem problema, onde não tem proteção? Ou vai voltar para um lugar que é protegido e conhecido como guarita do Senhor? Abrigo do Senhor? Torre forte do Senhor? Para onde você iria, Deus? Eu iria para Jerusalém. De lá eu não ia querer sair. Então, querido, isso não nos permite saber, sendo sabedores de que Jesus voltará, não é permissividade que ele espera de mim e de você. Ele não espera que sendo sabedores da lei, que a gente venha fazer o mesmo erro do sacerdote. Ficarmos cegos espiritualmente. Mas já que Jesus vai pagar minha conta, eu vou adulterar mais um pouco. Já que Jesus já vai pagar minha conta, eu vou roubar mais um pouco. Não é assim que funciona. Uma vez tocado pela bondade extrema de Jesus, você não aceita qualquer abraço, você não aceita mais qualquer beijo, você não aceita estar em qualquer ambiente. Não dá, você não fica. Quando a gente estava voltando, carregando o refri, eu agradeci a Deus. Falei, que bom que ele não se sentiu bem ali. Isso é bom, significa que o espírito dele ali entrou em estado de combate. Opa, alerta. Não é um lugar que eu traria minha mulher, o meu filho. Mas nós fomos lá especificamente, e mesmo assim Deus usou. Então o convite é amar o próximo. O que Deus fez? Parou a rotina espiritual dele, de o Todo-Poderoso, se fez homem, parou para suas feridas. Você é um semi-morto, machucado, ferido, vivo, mas sem conseguir pedir ajuda. Ele te lava com vinho, que é a nova aliança, te dá o conforto do Espírito Santo e transfere o teu fardo para ele. Ele fala que o fardo dele é leve e suave. Depois de recuperado, você tem que continuar a missão. Pega a tua cruz e siga ele. É isso que ele espera. E no processo, se possível, replique o olhar da urgência em uma caridade. E quem é o próximo? É aquele que eu estou no contato imediato. Então, quem são os meus próximos? Vocês aqui. Minha total atenção, a minha entrega total. Quando a gente acabar o culto, e eu daqui a pouco for no supermercado, quem é o meu próximo? Quem me encontrar lá.
Se no meio do caminho tiver alguém pedindo ou passando por uma necessidade, eu não posso agir como um sacerdote da parábola, nem como um levita da parábola. Eu preciso ser como o meu autor da vida foi. Eu paro. Ah, mas ele é um mentiroso. Não cabe a mim julgar. Cabe a mim ajudar. Lembra? E também tem aqui, né? É meio morto. Ainda há vida nele. Ah, mas ele fez tal coisa. Sim, mas há vida nele. A vida está se esvaindo, mas há vida. Enquanto houver vida, a gente pode ajudar. Amém? Quero te dizer que quem gostou da administração? Faz assim. Bem, então eu vou estimular vocês. Talvez não essa semana, mas na outra semana, a última semana de novembro, eu vou lançar o livro Mentalidade Vitoriosa. Essa ministração, conectada com as ministrações, algumas, a gente vai estudar alguns heróis da fé, vamos chamar assim, voltados já para o nome, mentalidade vitoriosa. E vai ter uma janela aí de uma semana, a primeira semana de dezembro. Eu vou colocar lá no canal Bom Combate. Ó, lancei, valendo essa semana. Quem mandar no inbox, eu quero o livro, eu mando de graça. Depois só na Amazon. Tá bom? Então aproveitem, porque tem mais coisas iguais a essa, de um jeito reescrito, conectadas com outras pregações que nós vivemos aqui. Você vai ver que no final de cada capítulo fala, ó, quer se aprofundar, tá na ministração tal. Eu vou botar o link do YouTube, inclusive, no livro, para você vir, para quem quiser estudar. Vai ser um livro de estudo mesmo, tá? É quase um manual para você se sentir assim, bah, eu tenho que me puxar um pouquinho mais. Não é uma literatura difícil, uma literatura que nem eu tenho explicado para vocês, mas focado, tá? Focado em uma mentalidade de príncipe, com coração de servo. O equilíbrio entre esses dois princípios, mentalidade de príncipe e um coração de servo. Então fiquem atentos, eu vou postar lá no canal. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, depois abençoa o canal, compra na Amazon, tá bom? Vou encerrar?